Olá, amados irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor. E espero que todos vocês aí na casa de vocês estejam com o coração bem aberto. E a Bíblia aí pertinho também, Nosso fundamento da nossa fé, o embasamento da nossa fé é a Bíblia. Então, vamos acompanhar comigo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. E eu quero perguntar para você, quais vozes existem hoje? Você já pensou sobre isso? Que tipo de voz existe no mundo hoje? Em 1 Coríntios 14, de 10 a 11, fala assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, uma passagem mostrando, que a realidade, existem muitas vozes no mundo e todas elas, têm um sentido, têm um significado. Agora, se eu ignorar a significação da voz, eu vou ser como estrangeiro, não vou entender. E também a voz vai ser estrangeiro para mim e eu serei para ela. Eu não terei contato com ela, Ela não vai fazer diferença na minha vida e eu tampouco na voz, que está falando. Eu não terei participação. Então, eu quero falar um pouquinho quais vozes existem hoje, Nós temos visto, há muitas, a televisão tem uma voz, as novelas, trazem doutrinação, trazem ensinos para dentro da nossa casa e muitas coisas erradas. Então, também os jornais, as entrevistas, as pessoas conseguem passar a voz delas, o que elas pensam, que elas creem. E a voz dos amigos também são vozes que podem, ter sentido na nossa vida. E tem, bons amigos vão acrescentar na nossa vida. E amigos, às vezes, que não têm uma boa índole, também vai nos influenciar, A família também tem uma voz, na nossa vida. E as tradições familiares, tudo isso pode provocar em nós, um sentido da gente seguir a tradição da família. E a internet, hein? Nós que temos aprendido a mexer na internet, quantas informações, quanta voz existe dentro da internet? Quantos ensinos existem ali, E uma voz que às vezes você nunca ouviu falar, Nós temos ouvido falar bastante desta voz, que é a voz do diabo. E por que eu quero falar um pouquinho sobre a voz do diabo? Porque ele é nosso adversário. E a Bíblia fala muito sobre o diabo. Então nós também temos que falar, como líderes, como homens e mulheres de Deus, nós temos que mostrar essa realidade. Ele é nosso adversário e tem pessoas que tentam fugir disso, falar, não, eu não acredito. Mas diante de tantas coisas, que a gente tem visto nesse mundo, existe a voz do diabo. E, inclusive, a palavra fala que esse mundo jaz no maligno. E fala que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite. Já pensou? Uma voz
que tem essa vontade, né, de acusar o ser humano de dia e de noite, mostrar sempre ali as falhas, né? E a Bíblia também fala que ele é pai da mentira. Então a voz dele é uma voz mentirosa, uma voz enganadora. Em João 8:44, Jesus ele fala assim para algumas pessoas ali: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então ele fala a sua própria língua, né? Ele é mentiroso. O contrário de Jesus, né? Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele mostra, né, que é totalmente oposto do diabo. Ele é a verdade. Nele, né, a verdade. O que ele fala vai acontecer. O que ele fez realmente aconteceu. Não é uma historinha, né, de mentira. Então, nós precisamos atentar, né? E essa palavra hoje, queridos, se você ficar até o fim, Deus vai falar muito com você. Amém? Deus falou muito comigo quando eu estava preparando, né? E foram horas preparando essa palavra. Eu espero poder transmitir para vocês, porque assim, eu estou tremendo por dentro, sabe? De tão forte que essa palavra ministrou ao meu coração. E eu quero realmente, né, falar com você. Lembra disso, existem muitos tipos de vozes no mundo. E eu e você podemos escolher qual a voz nós vamos ouvir. Qual a voz vai ter sentido na nossa vida. Eu quero contar aqui um testemunho nós vamos abrir aqui, de Elias, né? Ele teve uma experiência muito forte. Você pode abrir 1 Coríntios 19, de 11 a 13. 1 Coríntios 19, de 11 a 13. Fala assim: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, aqui está mostrando a experiência de Elias, né, um profeta, um homem muito usado por Deus, que orou para que não chovesse na terra, e por 3 anos e meio a chuva não caiu. Depois ele orou novamente e a chuva veio. Ele foi alimentado por anjos. O Senhor mandou um passarinho, um animal, né, um corvo, alimentá-lo. Uma viúva que tinha pouquíssimo. O Senhor usou essa viúva para alimentar Elias. E assim, ele teve várias experiências sobrenaturais, né? Ele fez uma oração, vários profetas malignos foram mortos. E ele foi muito usado, ele viveu o sobrenatural de Deus. Mas nesse momento aqui, ele estava numa caverna. E ele fala que veio um grande e forte vento, né?
que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Então, um forte vento, aqui não é o vento do Espírito Santo, porque o Senhor não estava nesse vento. Aqui é um vento de uma tempestade, de uma tribulação. Eu não sei o que você está vivendo hoje, você que está me ouvindo. Às vezes pode estar vindo sobre a sua vida um vento muito forte. E Elias passou por isso, né? Ele teve essa experiência. Às vezes você também está tendo um vento muito forte, um vento, né, de uma tempestade. E aqui diz que o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. O que o terremoto faz? Ele tira a gente, né? Ele tira a situação toda do lugar, né? A gente vê aí casos de terremotos que sai o telhado, os móveis saem do lugar, né? As pessoas também não ficam, né? Elas ficam desesperadas, entram debaixo de mesa, de cama, para poder se salvar. Então, também esse terremoto é para quê? Para mexer com a vida, né, da pessoa. E o Senhor também não estava no terremoto. Nós vemos ali quando Paulo e Silas estavam na prisão, né, que eles foram presos injustamente por estarem pregando o evangelho, sendo usados por Deus, e eles foram presos. Fala que à meia-noite eles estavam cantando, e na medida que eles cantavam, adoravam a Deus, né, houve um terremoto ali naquela prisão, a ponto que as correntes que estavam, né, amarrando eles, saíram. E então o terremoto, ele faz isso, né, ele tira a pessoa do lugar. E nós vemos que depois veio um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa voz, né? Como que é a voz do Senhor? Como que é a voz de Deus, né? E a Bíblia fala sobre a voz dele, né? Nós estamos em dias que as pessoas estão assim, querendo muito ouvir a palavra de Deus, querendo muito ouvir a voz do Senhor, sabe? E o Senhor realmente, a voz dele é muito forte, a voz dele é poderosa, né? E nós temos que abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque também existe a voz do nosso adversário, a voz do inimigo. E ele usa tudo, ele usa a internet. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Então a voz do nosso adversário está para todo lado, né? Quando Jesus foi tentado, o que aconteceu? Jesus ficou ali no deserto 40 dias e 40 noites. Foi o próprio Senhor que... A Bíblia fala que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus até no deserto. E ali no deserto, Satanás tentou Jesus. E ele falou assim, olha, tá vendo esse reino aqui? Tá vendo toda a glória desse mundo? Eu posso te dar. A voz de Satanás com Jesus, homem. Eu posso, né, te dar se você prostrado me adorar. Então, o que ele faz, né? Ele quer realmente adoração. E ele tentou Jesus ali, Jesus falou, retira-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, nós temos que adorar, vamos adorar somente a Deus, né? Jesus, ele mostra isso claramente. Vem a voz do diabo, vem a voz do nosso adversário, nós temos que nos levantar com força e falar, não aceito, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto.
Então, assim, a Bíblia fala muito sobre o diabo. Eu não quero gastar muito tempo aqui, eu quero que você anote algumas passagens. Eu vou falar aqui rapidamente, porque realmente existe, né? Eu vou falar da voz de Deus também, vou ler uma passagem muito forte, mas antes disso, eu quero que você atente para o que a palavra fala sobre o diabo. Ele é um adversário. Se nós queremos vencer o diabo, nós precisamos saber que ele existe. Ele existe. E ele vai usar de tudo para ter a sua adoração, para ter o seu coração, para ter sua mente. E nesses dias agora, então, sabe, que nós estamos, né, como Elias numa caverna, estamos, né, isolados, e nós precisamos entender, sabe, que às vezes a gente fica na caverna, fica na nossa casa e ouvindo muito a voz do diabo através desses meios, sabe? Às vezes é uma coisa assim, até que não tem tanta maldade, mas se a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente vai, essa doutrinação, a gente vai se afastando do Senhor, a gente vai esfriando, né? Então, eu sei que nem todo mundo tá assim. Tem pessoas que estão buscando a Deus, estão orando mais, tem pessoas que estão levantando de madrugada, né? Estão jejuando, estão aproveitando esse tempo, estão na caverna, mas estão aproveitando esse tempo para ouvir a voz do Senhor. Porque houve um terremoto ali, né? Tudo mudou na nossa vida, né? Hoje era para a igreja estar aqui lotada, né? Nós estarmos juntos louvando a Deus, mas eu estou aqui, né, com 3 pessoas, sabe? E assim, eu estava vindo para cá e pensando, nossa Deus, como era bom, né? A gente chegar, ver aquele tanto de carro, moto, bicicleta, sabe? E irmãos, né, chegando a pé, de todas as formas, para louvar a Deus, sabe? Mas nós estamos numa caverna. E o que fazer nesses dias? Então eu quero, né, que essa voz de Deus, que você desperte para ouvir a voz de Deus, sabe? Que você desperte para entender que a voz dele é a voz poderosa. E que você precisa lutar, você precisa resistir. Tem uma passagem que fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então ele tem tentado muitas pessoas, tem famílias, casais, ele tem tentado. Mas nós precisamos resistir, né? E eu vou deixar algumas passagens aqui para você que está anotando, né? A palavra fala aqui em Isaías 14, de 12 a 18, fala que fala sobre ele, né? Sobre esse ser que é um anjo que caiu, um anjo que se rebelou contra Deus, tá? Aqui em Êxodo 28, de 12 a 14, vou ler aqui. Fala assim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Então, Êxodo 28, né, mostra que ele era um querubim, um anjo, né, que Deus criou com perfeição. E ele se rebelou contra Deus.
Em Apocalipse 12, de 7 a 9, quando ele se rebelou, houve uma guerra no céu. E aqui diz assim: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Este ser foi criado perfeito, sabe? E eles também tinham liberdade, como nós temos liberdade, o livre-arbítrio de adorar a Deus, de servir a Deus, de seguir a voz de Deus. Os anjos também tiveram, foram criados assim, com essa liberdade de escolher adorar a Deus ou não. Então, cabe a nós, realmente entendermos isso, sabe? E sabermos que esse ser, ele é um ser que seduz, O propósito dele em João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Pensa bem, ele veio para roubar a sua fé, roubar a sua alegria, roubar, sabe, a sua vida mesmo. Ele veio para te matar, para te destruir, Como ele fez com 1/3 dos anjos. Os anjos estavam lá no céu, na presença de Deus, adorando a Deus. Esse Lúcifer, esse Satanás, esse diabo, essa serpente, que desde o início, seduziu o primeiro casal que foi criado por Deus. Eles foram criados perfeitos. Ele seduziu, aqui fala antiga serpente, E ele tem esse poder de seduzir. Então nós temos que conhecê-lo, saber como ele age, saber que ele é mentiroso, saber que ele é falso, que ele mente, que ele engana, para que a gente saiba lutar contra ele, para que a gente saiba resistir a ele. Eu e você sozinhos, jamais vamos conseguir, vencer um ser desse, um ser que foi criado com um corpo diferente, com poderes também. A Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz para enganar até os próprios eleitos. Então, queridos, eu senti de compartilhar essa palavra hoje e assim, nós precisamos, sabe, buscar mais o Senhor nesses dias. Elias percebeu que o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no vento forte, o Senhor estava na voz mansa e tranquila. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nesses dias. Nós precisamos ouvir a voz dele. E eu quero ler agora Salmos 29, para a gente conhecer agora um pouquinho da voz do Senhor. A voz do Senhor é de 1 a 11, A voz do Senhor quebra os cedros. Não, já comecei aqui errado, só um minutinho aqui. Aqui, Salmos 29. Começando o versículo 1. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como o bezerro, o Sirion como o novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz.
A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então, a voz dele é poderosa sobre tudo, sabe? Sobre a natureza, né? Ele é soberano, ele reina para sempre. E o que ele faz com o seu povo? Ele dá força, ele dá bênção da paz. Então, essa voz, nós precisamos, né, sintonizar com a voz do Senhor. Nós precisamos ser estrangeiros para outras vozes, como eu li lá na primeira passagem, né? Outras vozes, nós precisamos ser estrangeiros para elas, não entender, não dar valor a outras vozes, sabe? E eu quero falar também, né? O que você é. Deus coloca você como um vaso. Deus quer fazer você um vaso útil na casa dele. E antes de eu falar um pouquinho sobre o barro, eu quero falar um pouquinho sobre a pedra, né? Eu estava vendo hoje aqui sobre como que você faz um diamante ficar tão brilhante, né? São vários processos e é bem artesanal o trabalho com diamante. O diamante é considerado a pedra mais dura que existe na natureza e ela é lapidada de maneira artesanal, né? Cada pedra, uma pessoa fica ali lapidando para que não destrua a beleza daquela pedra bruta. E o ouro também precisa, né, para se tornar uma peça bonita, uma arte, o ouro também precisa passar por processos. O barro, para você fazer uma arte, um vaso bonito, precisa de processos. E a maioria é bem artesanal, né? São processos que a pessoa tem que trabalhar ali com aquele material, né? E aqui o diamante são 5 passos. O processo, com vários processos, né? Para ela se tornar linda e brilhante, o processo de lapidação do diamante bruto costuma ser dividido em 5 fases: marcação, clivagem, serragem, esmerilhamento e facetagem. Aí depois você vê, depois de passar por todo esse processo, essa pedra, uma pedra bruta, ela se torna um diamante maravilhoso, caríssimo, né? Caríssimo. O ouro da mesma forma, né? Para se tornar uma joia, existe também várias fases, né? Que é a fundição dele, a laminação, a martelagem, a modelagem, a soldagem e o acabamento. Aí a joia fica maravilhosa. E o barro, né? Como fazer um barro? Você pega um barro e faz desse barro uma peça linda, né? Um vaso lindo. Como fazer isso, né? Existe também várias técnicas, né? E tem uma passagem que eu quero ler, que o Senhor fala em Jeremias, fala assim, deixa eu pegar aqui para me passar para vocês, Jeremias 18, de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Fala assim:
A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barros no planeta e apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Então, o oleiro conhece cada barro clinicamente. E aqui nós vemos, queridos, por que eu estou falando isso, né? Do diamante, do ouro, do barro? Porque eu entendo que Deus quer trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. Deus quer trabalhar, Deus quer mover a nossa vida, sabe? Não é à toa que nós estamos passando por esses dias, sabe? Vamos aproveitar mesmo, né? A caverna. Vamos aproveitar, porque tudo foi movido, tudo foi mexido. E as pessoas estão passando por várias coisas, né? Perda, estão passando por dificuldade financeira, alguns estão passando necessidade de ouvir a palavra de Deus, sabe? O coração delas tem queimado por ouvir a voz de Deus, a verdadeira voz de Deus. E o meu desejo é que o seu coração esteja ardendo aí, na sua casa, sabe? Que o seu coração arda pela voz do Senhor. E você realmente seja estrangeiro para outras vozes. Eu vou falar isso bastante, para que no final dessa palavra você entenda. Existem outras vozes e elas têm sentido. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, essa voz poderosa. Nós precisamos, sabe, ser esse barro que Ele pode trabalhar na nossa vida. Ele pode mexer em nós, Ele pode fazer o que Ele quiser com a gente. Hein? E o Senhor, Ele fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Sabe? Porque Ele pegou um vaso, o vaso quebrou, mas o que Ele fez? Ele fez aquele vaso de novo. Então, deixar Deus realmente trabalhar em nós e fazer de nós peças lindas, vasos úteis para Ele, né? Existem vasos para honra e vasos para desonra. A palavra fala isso, mas que todos nós que estamos ouvindo a palavra hoje, que possamos, né, o nosso coração possa, sabe, ser realmente movido, né, para que sejamos vasos de honra, para que sejamos vasos nas mãos do oleiro. E o processo aqui do barro também existe 7 processos. Primeiro se extrai o barro, depois peneira o barro, né, tira do barro as pedras, tira raízes das árvores podres, dos galhos secos, a areia grossa e todo o lixo que não pertence ao barro. Então é feito esse trabalho, né? A extração, depois peneira o barro, amassa o barro. Aquilo que antes era visto como torrões seco e duro, agora será umedecido com água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Então, no processo de amassar,
ainda aparece mais sujeiras, né? O barro tem que ficar bem maleável para o oleiro fazer exatamente a peça que ele quer fazer. Com a boca larga ou a boca fina, com grande, pequenininho, né? Então, o oleiro ele tem um propósito, ele tem, né, uma meta com aquele barro ali. E ele precisa modelar esse barro. Depois, depois que amassa o barro, né, que tira a impureza toda, o barro ainda não está pronto para ir naquelas rodas, né, onde é feito, onde o oleiro ele coloca a mão por dentro, é de dentro para fora, e ele trabalha ali com aquele barro. Então é um longo período de curtição, o barro é coberto por uma lona preta, né? Nesse período será extraído oxigênio ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser moldado. A moldagem do barro, quinto, a moldagem do barro, o oleiro o coloca sobre as rodas e vai amassando de dentro para fora, no movimento circular e dando forma, em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro. Então, o que eu quero enfatizar é que eu e você, nós somos únicos. Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um e ele trabalha com cada um, sabe? Individualmente. Ele trabalha comigo, com o meu caráter, aquilo que precisa mudar na minha vida, ele trabalha com você, sabe? E ele precisa ter essa liberdade de fazer isso na nossa vida, né? Depois vem a moldagem do barro, o oleiro então coloca sobre as rodas. E depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio, que é a fornalha de fogo. Então o vaso precisa passar por 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura bem alta. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. Então, se ficar alguma pedrinha, sabe o que acontece? Se ficar alguma pedra grande, vai dar buraco, né? Quando ele vai para o forno, vai dar buraco. O vaso não fica bom. Então, eu e você precisamos ser moldados pelo Senhor. Precisamos deixar Deus tirar toda pedra, tudo que é podre, sabe? Tudo que não é útil para Deus, né? Nós temos que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. E nós estamos em um momento tremendo, gente, tremendo, sabe? 1 Pedro 1,7 fala assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós não fomos criados para ser adorados ou para receber a glória. Então, vamos fazer da nossa vida, né, um lugar, um altar ao Senhor, onde a glória seja dele, sabe? E para isso nós precisamos conhecer a voz dele, essa voz que é poderosa, e distinguir a voz de Deus de outras vozes, sabe? Nós temos que realmente resistir, sabe? Fugir de outras vozes. Então, nós queremos, né? Aqui fala: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, hoje eu estou com muitas passagens mesmo, sabe? E
eu realmente entendo que a palavra de Deus ele tem esse poder para gerar fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Então, que possamos realmente nesses dias ser totalmente abertos para Deus falar conosco, sabe? Para Deus trabalhar o nosso caráter, para que toda frieza espiritual saia, sabe? Muita gente falando, né? Que está aproveitando para ver série, para ver, sabe? Vamos aproveitar mais o nosso tempo para ler a palavra, para jejuar, para orar, para louvar a Deus, sabe? Tudo bem a gente assistir alguma coisa, mas escolha bem o que você assiste, sabe? A maioria de filmes hoje eu vejo que tem muita coisa errada, muita doutrinação. E assim, até pra gente que tem um conhecimento da palavra, tem hora que dói nos ouvidos, sabe? A doutrinação que existe para desviar os jovens da verdade, desviar os jovens de uma vida coerente, uma vida, sabe, que agrada a Deus. Então nós temos que fugir de vozes que levam a gente a fazer coisas que desagradam a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos criados para adorar a Deus, para ser o templo do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Deus nos criou para sermos, né? Nós somos criados à imagem e semelhança dele. E olha, desde o Jardim do Éden, lá fala que o Senhor vinha todas as tardes para ter comunhão com o primeiro casal. Ele falava com Adão e Eva. E hoje ele está falando comigo e com você, sabe? Em João 15, versículo 5, fala assim: eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim e eu nele, dará muitos frutos. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então não adianta querer fazer nada para Deus se a gente não estiver ouvindo a voz dele, se a gente não estiver entendendo o que está acontecendo no mundo. E como igreja, como corpo de Cristo, vivendo uma vida de busca, de entrega, sabe, de oração, de intercessão, de dar realmente tudo que nós temos em função do Senhor. Então assim, deixa Deus ser o oleiro na sua vida, sabe? Deixa o Senhor trabalhar em você. Eu estou terminando aqui e voltando lá na questão da voz do Senhor. Tem uma passagem muito forte, né, no Novo Testamento, João 10. João 10, de 1 a 12. João 10, de 1 a 12. Fala assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Uma outra característica de Satanás, o nosso adversário, a Bíblia fala que ele é ladrão. Ele arromba, né? Ele não pede para entrar. O nosso Deus, ele vai entrar na nossa vida apenas se eu e você deixarmos. Em Apocalipse 3:20 fala assim, que ele está batendo a porta. Se alguém abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai cear, né? Então ele bate a porta. Nosso Deus, ele não vai invadir. Ele não é um ladrão, ele não é um assaltante. Ladrão, assaltante é o nosso adversário. E ele fala que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz.
Sabe, a gente, para conhecer a voz do Senhor, nós temos que andar com Ele. Nós temos que caminhar com Ele, aprender como Ele fala, né? O que Ele quer de nós, sabe? Não é algo repentino. Por isso que, para nós sermos transformados, nós temos que passar pelo processo de Deus. E nós vemos nesses materiais, no diamante, no ouro, tem todo o processo de fogo, de amassar para tirar. Deus quer fazer isso também de nós. Ele quer tirar tudo que é feio em nós, para que nós sejamos, né, uma noiva linda. Jesus vai vir buscar uma noiva sem mácula, com um vestido lindo, não vai ser um vestido rasgado, sabe? Então, assim, eu e você, né, precisamos conhecer a voz do Senhor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, ele leva para fora, ele trabalha, né, ele conduz, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quer dizer, quem não é ovelha, não vai ouvir, não vai entender a voz dele. Fala aqui também, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. E Jesus, ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí a passagem que eu li, que está aqui no versículo 10, fala, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Olha o que Jesus veio. Ele veio para dar vida, e vida em abundância, plenamente. Ele fala, eu sou bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, anota essa passagem, lê novamente, né? João 10, de 1 a 12, e reflitam sobre isso, tá? O estranho não vai ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos conhecer a voz dele, né? Porque quem conhece a voz do Senhor não vai seguir outra voz. Aliás, você vai resistir, tá? Então, você vai fugir de outras vozes, né? E é isso, a voz do Senhor, ela é poderosa, ela tem o poder de desfazer maldições, ela tem o poder de tirar a depressão. A voz do Senhor, quando o Senhor manda uma ordem, sabe? Tudo que na nossa vida que está vindo pode ser mudado. Basta a gente realmente entrar por essa porta, entrar por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, amados. E eu quero falar um pouquinho, né, um testemunhozinho que eu tive ontem com a minha netinha, que eu achei muito lindo. Ela estava perguntando sobre Deus, sobre morte. Ela me fez até umas perguntas, né, bem assim, difícil de responder para uma criança de 5 anos. E ela falou assim, vovó, eu amo Deus, eu quero escrever uma carta para Deus. Eu falei, tá, mas ela ainda não sabe escrever, ela conhece as letrinhas, eu fui ditando. Eu falei, o que você quer escrever para Deus? Ela falou, Deus, obrigada por ter criado todas as coisas. Então ela estava agradecendo a Deus por ter criado a vida dela. E assim, eu achei muito bonitinho, porque foi muito espontâneo, sabe? Ela perguntando sobre morte, por que Jesus morreu na cruz por nós.
Então, assim, uma criança interessada em saber as coisas de Deus, quanto mais nós, né, precisamos nos interessar em ouvir a voz do Senhor, em realmente andar nos caminhos que Ele tem para nós. Então, amados, fica firme, mesmo que nós estamos ainda nesses dias, eu quero entender melhor, né, por que a nossa cidade ainda não voltou aos cultos, sendo que tem outras cidades aqui na região que já estão tendo cultos presenciais. Então, assim, vamos orar pela nossa cidade, porque já são 4 meses, nós temos necessidade de estarmos juntos, sabe? Mesmo que a gente não se abrace, mas a palavra de Deus fala para a gente congregar, a importância de congregar. Então, assim, se você está perto de algum irmão, edifique esse irmão, manda uma mensagem, liga, sabe? Ou chama um casal para sua casa, é algo que eu tenho feito também, eu tenho chamado casais, tenho feito refeições junto, porque eu vejo que nós precisamos, sabe, estar nesse fogo do Senhor e deixar Deus trabalhar em nós, sabe? Se você está com tanto medo, sabe, trabalha esse medo no seu coração. Medo da morte, medo das lutas, das dificuldades. Amados, a palavra de Deus mostra isso, sabe? Que nós vamos ter lutas, vamos ter tribulações nos últimos dias. Então, assim, vamos fazer de tudo para a gente estar edificando um ao outro, também para que outras pessoas possam ouvir a voz do Senhor. Vamos nos dispor, amém? Eu sei que muitos têm feito, glória a Deus por isso. Se você tem feito, continua, mas eu te incentivo, você que não está fazendo ainda, está frio, sabe? Procura ouvir a voz do Senhor, procura ouvir essa voz poderosa. Quem ouve a voz do Senhor jamais será confundido, você não vai ser confundido, amém? Então, que Deus abençoe. Eu quero orar pelos pedidos. Eu sei que já tem vários pedidos de oração, né? Antes de eu orar, o pessoal vai mandar aqui para mim. Eu quero falar com você que às vezes você ainda não entrou pela porta, não entrou por Jesus. Jesus é a porta, sabe? Você precisa ouvir a voz de Jesus. Sem Ele você não vai poder fazer nada na sua vida que seja útil para Deus, que Deus estabeleceu que Jesus é o único Salvador. Deus estabeleceu que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Então, não resista ao Senhor, resista a vozes estranhas, mas a voz de Deus nessa noite não resista, amém? Deus tem o melhor para você. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração para que você seja salvo. Se você entende que você não é salvo, se você entende que você está distante de Deus, eu vou dar tempo, eu vou orar e você repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor fala e as ovelhas o seguem. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Que o teu sangue que foi derramado na cruz possa me purificar dos meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Essa pequena oração, a palavra de Deus fala, se você não se envergonhar de Jesus, Ele também jamais vai se envergonhar de você. Você passa a ser um vaso nas mãos dEle. Ele vai trabalhar a sua vida, vai tirar tudo que precisa ser tirado para que você seja um vaso útil, um vaso usado por Ele nessa terra, amém? E se você conhece aquela canção, né? Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, que você possa realmente cantar essa canção e falar, Senhor, eu quero ser um vaso nas suas mãos, faz em mim,
né, o que o Senhor quiser, que com certeza o Senhor vai fazer de você algo tremendo, algo lindo, né? O Senhor quer que nós sejamos semelhantes a Jesus, e ser como Jesus é tudo que nós queremos. Falar como Ele falava, fazer o que Ele fazia, né? Que possamos nos entregar cada vez mais ao Senhor. E outra coisa, resista às outras vozes. Amém? Que as outras vozes sejam estranhas para você e somente a voz do Senhor seja algo íntimo, né, que você conhece e Ele te conhece. Amém? Deus abençoe vocês e que o amor do Senhor esteja enchendo seu coração, sua casa, que vocês tenham uma semana de vitória. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Abraços. Amém. Amém?